Irmãos, a paz do Senhor Jesus, não foi possível transmitir ao vivo o estudo bíblico, que normalmente transmitimos às 9 horas da manhã de domingo. Então nós gravamos para que você não perca a sequência daquilo que nós estamos estudando. Nós estamos ainda na série de mensagens que tem como título Por que existimos como Igreja do Senhor? A nossa preocupação, o nosso propósito é que não venhamos deixar de refletirmos se estamos sendo uma igreja conforme a palavra de Deus. Por que somos uma igreja? Não é? E para isso a gente está estudando as Escrituras, não é? Estamos refletindo sobre textos que possam nos ajudar a perceber como era a igreja primitiva. Então falamos sobre características que uma igreja precisa ter, nós falamos sobre João Batista, fizemos uma ponte entre o ministério de João Batista e o papel da igreja. Se o papel da igreja é anunciar Jesus, nós também pegamos o testemunho de João e no Evangelho de Jesus segundo João, nós temos 7 citações em que Jesus faz atribuições acerca de si mesmo. Jesus diz, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas. Então estudamos isso para compreender quem Jesus é, dito por ele mesmo. Nós estudamos também os grupos religiosos do tempo de Jesus, porque Jesus faz muitas críticas ao longo dos evangelhos, não é? Das narrativas, sobre o ministério de Jesus, e a gente precisa compreender os grupos religiosos para podermos entender contra que o nosso Senhor Jesus lutou e também para que nós não deixemos a centralidade do ensino de Jesus para incorrermos nos mesmos erros que esses grupos religiosos incorreram. Não é? Falamos sobre esses temas e hoje eu quero falar muito rapidamente sobre qual foi a primeira mensagem da igreja. Qual é a importância de nós estudarmos qual foi a primeira mensagem da igreja? Para saber por onde começar. Não é? Talvez outros temas eles sejam desdobramentos desse primeiro tema. Então a gente tem que compreender e procurar anunciar essa mesma primeira mensagem. Bom, a primeira mensagem da igreja primitiva foi a paixão e a ressurreição de Jesus. Bom, queria orar, não dá para a gente estudar a Bíblia sem orarmos, dependemos do Senhor para que Ele traga esclarecimento através do Seu Espírito Santo, e é isso que eu te convido a fazer nesse momento. Pai, oramos a Ti para que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que o Teu nome seja glorificado nisso que nós estamos fazendo. Que possamos cumprir o propósito de refletirmos como estamos sendo igreja, se estamos agradando a Ti, se estamos nos aproximando da Tua palavra ou se estamos distante dela. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, dá-nos a chance de nos aproximarmos da centralidade da mensagem que temos que anunciar e pregar. Ó Pai, ajuda-nos, tira todo o impedimento, que nada nos atrapalhe a compreendermos a Tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Bom, a primeira coisa que a gente tem que compreender é o seguinte, quais são os textos mais antigos? Você sabe que os textos da Bíblia não estão numa sequência cronológica. Então é importante a gente compreender qual é a sequência cronológica apenas por um senso de ordenação. O que é que vem primeiro? O primeiro texto é paulino. Então os primeiros textos do Novo Testamento são textos do apóstolo Paulo. Então, Tessalonicenses, por exemplo, é uma carta paulina que vem antes do Evangelho de Marcos, que é o primeiro evangelho que a gente tem acesso no ano 70. Tessalonicenses é de 48, 49, né, já da era cristã. E qual foi a primeira mensagem? Qual é o centro da teologia de Paulo? A morte e a ressurreição de Jesus. Então quero falar algumas coisas aqui sobre
a morte e a ressurreição de Jesus, para que a gente se enxergue mais aproximado dessa mensagem ou não. E o propósito, com toda certeza, é que a gente se aproxime dessa mensagem. Bom, a morte, para Paulo, a morte de Jesus é importante porque ele mostra na sua teologia que é necessário morrer com Cristo para com ele ressuscitarmos. A morte de Jesus ela é expiatória. Na morte de Jesus morre o nosso velho homem e assim a gente tem a expiação dos nossos pecados. Quero te dar um texto que ilustra isso muito bem. Romanos capítulo 6, versos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então, a importância da morte e da ressurreição de Jesus, ela reside na necessidade que nós cristãos temos de sepultarmos o velho homem e termos uma nova vida com Jesus. Então, qual é a reflexão a ser feita? O velho homem está sendo sepultado? Estamos vivendo a nova vida com Jesus? A igreja, ela precisa se ocupar desse tema. Ela deve ser um espaço, ela deve ser um centro facilitador para que sepultemos o velho homem, a velha natureza e, ao mesmo tempo, possamos viver a nova vida com Jesus. Não adianta querermos algo novo se não sepultarmos o velho. Não adianta que a gente apenas sepulte o velho se nós não aprendamos e vivamos a nova vida com Jesus. Então, isso é importante para nós. Em tudo que a gente faz, por exemplo, numa reunião em que a palavra do Senhor Jesus é pregada, precisa haver morte, precisa haver vida. Nós precisamos entrar na igreja dispostos, disponíveis para morrermos sobre alguns aspectos e ressuscitarmos, termos uma nova vida sob outros aspectos. Então, isso tem que estar sempre presente no nosso coração. Bom, a ressurreição é o testemunho do poder de Deus sobre a morte. Quando Jesus ressuscita, é um sinal de Deus de que ele tem poder sobre a morte. Jesus poderia não ter morrido, mas há um simbolismo que é necessário ser compreendido para que possamos viver o Evangelho. Bom, para além da expiação dos nossos pecados, através da morte de Jesus e sua ressurreição, nós temos também uma mensagem para nós, profética e ministerial. Porque assim como Jesus morreu e ressuscitou, nós também temos uma cruz para ser carregada. Eu quero te dar um texto, Lucas 9, 23, que diz assim: E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, para seguirmos Jesus, essa é a proposta, somos ditos cristãos. Para seguirmos a Jesus, precisamos negar a nós mesmos. Precisamos perceber se a nossa vontade está ficando em segundo plano e se a vontade de Jesus está prevalecendo. Temos uma cruz para carregar também. É óbvio que essa cruz não é expiatória. A cruz que eu e você carregamos, ela não é uma cruz expiatória. Jesus carregou a cruz que perdoou nossos pecados, mas nós, de maneira ministerial e profética, carregamos uma cruz que significa a negação da nossa carne, não é? E essa nova vida que a gente vai aprendendo à medida que vai negando a carne. Quanto mais eu nego a carne, mais eu aprendo de Jesus e posso viver a nova vida de Jesus. Agora, o que é interessante para a gente fechar é
Como acreditar que o Messias foi uma pessoa condenada à morte? Alguém que foi condenado à morte de cruz, a pior morte da sua época. Como alguém como Jesus poderia ser o Messias, o enviado de Deus para libertar Israel? Aí eu tenho um outro texto, é com esse texto que eu quero encerrar esse pequeno estudo, que está em Filipenses capítulo 2, versos 6 a 11. Para a gente compreender o ministério de Jesus. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tudo aquilo que Jesus fez contrariou a mentalidade de muitos que desejavam que Jesus fosse alguém enviado por Deus para destruir, aniquilar o Império Romano. Muita gente está buscando Jesus para ter sucesso financeiro. Muita gente está buscando Jesus para sair do sufoco, sem compreender que a obra de Jesus é uma obra de serviço. A liderança, a autoridade de Jesus é para que a gente aprenda a servir, é para que a gente aprenda a morrer. E entendamos que essa condenação de Jesus é a condenação da nossa carne. O que é que Jesus disse acerca do seu reinado? Ele disse: o meu reino não é deste mundo. O nosso reino, irmãos, não é desse mundo. Não é aqui que vamos reinar. Aqui nós vamos ter os nossos pecados perdoados por causa da graça de Jesus. É um presente de Deus para nós. E vamos aprender a mortificar todos os dias o velho homem que tenta renascer. Vamos sepultar esse velho homem com nossas práticas e vamos aprender a cada dia a sermos como Jesus. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Não teve por usurpação. Ele passou, não é, pelo que tinha que passar sem ser Deus no seu sofrimento. Nós cremos que Jesus foi totalmente Deus e foi totalmente homem, não é? E ele, na sua dor, foi totalmente homem, para dar o exemplo para mim e para você. Essa é a mensagem da igreja. Morte e ressurreição de Jesus. E fica para nós esse ensino como uma referência, um termômetro de como estamos vivendo a fé cristã. Estamos morrendo todos os dias para o mundo? Ou estamos querendo que Deus assine embaixo nos nossos caprichos mundanos e carnais? Estamos aprendendo a nova vida? Estamos vivendo a nova vida com Cristo? Porque a nova vida com Cristo perdoa. A nova vida com Cristo muitas vezes nos deixa em segundo plano e coloca a vontade do Senhor para prevalecer, para se manifestar. Não é? A gente se cala quando quer falar, a gente fala quando não quer dizer nada, movido pelo Espírito Santo. A gente passa a ter uma vida completamente diferente. Essa é a proposta, essa é a primeira mensagem da igreja. Morrer com Cristo e renascer com Ele. Que nós possamos morrer com Jesus todos os dias, mortificar a nossa carne para que o nosso espírito seja abençoado, direcionado pelo Senhor, que o nosso espírito seja cada vez mais fortalecido pelo poder da ressurreição. Vamos orar, Pai? Ajuda-nos a ter a primeira mensagem da igreja na nossa vida, no nosso coração, nas nossas práticas como igreja do Senhor. Que possamos ser um centro de sepultamento do velho homem, que possamos ter práticas que mortificam a carne, mas que fortalecem o espírito. Que possamos viver
uma nova vida com o Senhor Jesus. Nos ensina a vivermos essa nova vida. Ó Pai, que possamos viver a terapia de Cristo, esse tratamento em que a gente aprende que nossa carne tem que morrer e que precisamos aprender a viver a vida nova que o Senhor Jesus conquistou na cruz ao morrer, porém ao terceiro dia ressuscitar. Ó Pai, nós assim oramos, ajuda-nos a ser uma igreja que agrade o nome do Senhor Jesus, que possamos cumprir a vontade, que assim como a igreja primitiva anunciou na sua primeira mensagem, morte e ressurreição, que assim também o façamos para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, lembrando que a gente tem uma live, aí sim vamos transmitir ao vivo, o 4º domingo do Advento às 20 horas pelo Facebook. Essas mensagens todas depois vão para o YouTube também. Deus te abençoe. Um beijão.